Olá, vamos pensar aqui hoje, integração internacional, participação junto com organismos que atuam em mais de 190 países e partilha de ideias que podem ser transformadoras em sua vida e na da sua comunidade. Você pode ampliar os seus conhecimentos e interagir com bases mundiais, transformando sua vida e a de todos ao seu redor, com um diferencial partindo da Agenda 2030 e com modos práticos de aplicação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Tudo isso é possível ao se observar o marco de parceria firmado entre o Brasil e as Nações Unidas, que foi delimitado para 2017 até 2021 em 5 eixos, enfatizando planeta, pessoas, prosperidade, parcerias e paz. Daí, cabe a você me acompanhar e ampliar os seus conhecimentos sobre eixos tão amplos e ver como essas ideias e a colaboração podem ser transformadoras. Aqui eu tenho apresentado vídeos diários sobre convivência racional com base em direitos humanos efetivados. Agradeço a grande participação diária nas várias plataformas que nós estamos alimentando, principalmente o Facebook, o Instagram e o YouTube. No vídeo de hoje, chamou a atenção a presença dos 25 organismos do sistema da ONU que convergem seus mandatos e sua agenda conjunta, a Agenda 2030, aqui no Brasil. 25 organismos. Essas iniciativas associadas ao desenvolvimento sustentável do país, em cooperação que resultou em avanços instrumentais importantes que permitiram saltos de eficiência em diversos setores, tanto da administração pública e como resultado maior e final, melhorias significativas nos indicadores mundiais de desenvolvimento humano do país, como também práticas na iniciativa privada. É algo que vem sendo ampliado e visto em casos como a OPAS e a Organização Mundial de Saúde, agora no caso da pandemia, quer dizer que o diálogo é fundamental. Eu sou o Clóvis Renato, professor e advogado com doutorado em Direito, na linha de Direitos Fundamentais, e desenvolvo materiais e cursos com vistas ao desenvolvimento humano em uma perspectiva global. Um ser humano que busca aprimorar cada vez mais a condição humana, assim como você. Entro aqui dentro do seu espaço para essa perspectiva, para que a gente possa caminhar junto e transformar. O material criado, ele é escasso e eu pretendo que seja ampliado, bem como os meus cursos não são permanentes, como você já deve saber, o que nos acompanha. Mas com a abertura de turmas que eu costumo passar uma abertura por poucos dias e depois eu faço um encerramento até que a gente lance novamente com novos temas. Eu sou grato pelas centenas de acessos diários nas várias plataformas, com um carinho especial aos amigos do Facebook pelo crescente envolvimento. A cada dia a gente vê mais e mais pessoas, né? Estou realmente surpreso com o grande engajamento, em especial pela quantidade de universidades, entidades sociais, ONGs, escolas, né, e pessoas de lugares tão variados que estão vendo os vídeos que nós estamos produzindo. Tudo isso fortalece a minha continuidade criativa. Eu acho bom o caminho que eu tenho seguido e concordo com todas as divergências de pensamento. Eu sou grato, inclusive, por provocar a reflexão, ou seja, mesmo nas divergências e até melhor com as divergências. Eu informo que concluí a nossa gravação do curso sobre assédio moral no mundo do trabalho, que eu tenho prometido nos últimos vídeos, com base na Convenção 190 e na Resolução 206, ambas da OIT, que foram publicadas em 2019. Hoje, vamos seguir pela apresentação do marco de parcerias da ONU e do Brasil firmado para desenvolvimento até 2021, para que a gente possa ampliar os nossos horizontes e você possa se beneficiar ao máximo para crescer, transformar e ser muito melhor do que você já é. É uma publicação, o Marco de Parcerias das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que está dentro dessa agenda, dentro dos ODS, como a gente vai explicar agora. Esse documento consta
inclusive no Itamaraty, foi publicado em 2016 e trazia essas metas de 2017 a 2021. E você pode facilmente baixar e fazer uma leitura e ampliar ainda mais esses 5 eixos ligados a planeta, pessoas, prosperidade, parcerias e paz. Dentro da publicação a gente vai pensar alguns pontos interessantes. Lá no prefácio, por exemplo, já fala que o Brasil conta com a presença de 25 organismos do sistema das Nações Unidas que convergem seus mandatos e sua agenda conjunta, a Agenda 2030. E esse ano é fundamental, né? Para as particularidades, interesses e prioridades do país no marco da cooperação multilateral do Brasil. Esse inclui outros atores além dos organismos internacionais e o governo por meio de suas diferentes esferas, que também trabalham para o desenvolvimento do país, tais como o setor privado, a academia, as universidades, as instituições de ensino superior e as organizações da sociedade civil, aí incluídos os sindicatos, associações, federações, confederações. O sistema das Nações Unidas vem apoiando o governo brasileiro por meio de projetos de cooperação internacional, isso no desenvolvimento de capacidades humanas e institucionais para enfrentar os desafios da superação das assimetrias sociais e econômicas, o exercício pleno da cidadania e dos direitos humanos e a promoção de iniciativas que estão associadas ao desenvolvimento sustentável aqui do Brasil. Essa cooperação resultou em avanços instrumentais importantes que permitiram saltos de eficiência em diversos setores da administração pública. E como resultado maior e final, resultou em melhorias significativas nos indicadores mundiais de desenvolvimento humano do país. Isso é fundamental, fantástico, principalmente pelo diálogo que a gente vai ver, principalmente Sul-Sul. O presente marco de parcerias, esse que a gente está falando do documento de 2017 a 2021, ele encontra uma realidade de trabalho distinta de décadas anteriores, que é somada à mudança no perfil da cooperação adequada e está tudo adequado às demandas do governo brasileiro, que tem buscado um enfoque baseado na crescente qualidade dos programas e projetos, com ênfase na avaliação e na documentação dos resultados alcançados já. Dessa forma, tentando permitir a tomada de decisões baseadas em evidências, permitir a aplicação de lições aprendidas, o aprimoramento constante e a sustentabilidade dos avanços observados. É assim que se consolida nesse documento a cooperação trilateral Sul-Sul, que permite compartilhar com outros países em desenvolvimento o acervo de conhecimento disponível no país, parte do qual é adquirido pela contribuição do sistema multilateral. Ou seja, todo esse sul mundial, né, que passa por mais dificuldades, dialogar nos avanços dentro de cada uma das perspectivas. Para o período que se inicia em 2017, coube o conjunto de organismos do Sistema ONU aprofundar, ampliar a relação de colaboração com o governo brasileiro, de modo a consolidar parcerias e atuação em busca do desenvolvimento, da produtividade e da inclusão social. Assim demarca no documento, desde o prefácio desse documento, que você pode achar facilmente e baixar o PDF. Tudo com igualdade de gênero e raça, alicerces desses trabalhos conjuntos que estarão incorporados em todos os resultados dessa estratégia, bem como em sua implementação, acompanhamento e avaliação. Veja que em todos os vídeos a gente tem falado que é um dos centros de discussão a questão dos problemas de gênero, muito forte isso a nível mundial. Juntos, o governo brasileiro e o Sistema das Nações Unidas esperam que esse marco de parceria seja capaz de melhorar, de mobilizar os melhores esforços e capacidades, tanto da área pública quanto da academia e da sociedade civil e do setor privado. Tudo em prol de novos avanços
no modelo de desenvolvimento sustentável adotado pelo Brasil. Veja que se insere, como eu disse, esse ano é fundamental porque 2020 são os 10 anos mesmo de implementação definitivos para a Agenda 2030. Né? Para que você entenda a publicação, traz aqui um resumo do marco executivo. Esse marco de parceria, que está aí 2017-2021, ele tem como objetivo apresentar o marco estratégico comum para atividades das Nações Unidas no Brasil. Vão trabalhando de forma coerente e interagencial a fim de atender efetivamente às necessidades do atual estágio de desenvolvimento do país. Lembre-se que tem várias, né? Uma das agências é a OIT, que a gente tem falado muito. Fortemente comprometido com a promoção da igualdade de gênero e raça e com o enfrentamento do racismo, esse documento orienta a atuação do Sistema ONU para o trabalho em parceria com o governo brasileiro em sua missão, no sentido de superar as múltiplas desigualdades ainda presentes na sociedade e no Estado brasileiro. Fundamental isso, quer dizer, organiza as ações, depois dá para fazer um controle, é o que tem sido feito. O documento aí, ele reafirma o compromisso estratégico com a implementação da década internacional de afrodescendentes e de seu programa de atividades, na qual eles asseveram que os estudos devem adotar passos concretos e práticos por meio da adoção e da efetiva implementação de parâmetros legais aqui em âmbito nacional e em âmbito internacional. Políticas e programas de combate ao racismo, à discriminação racial, à xenofobia e à intolerância correlatas que são enfrentadas pelos povos afrodescendentes, considerando particularmente a situação das mulheres, meninas e jovens do sexo masculino. E aí nós vemos a cada dia o quantitativo de afrodescendentes em todas as cidades do Brasil, e essas dificuldades, né, há convenções sobre migrantes, e aí por aí vai. Este quarto marco, dentro dos marcos estratégicos da ONU, para esse desenvolvimento do Brasil, ele reflete uma nova visão de cooperação internacional adequada à atual realidade brasileira e traz um eixo central de ação. Essa nova agenda de desenvolvimento global, a Agenda 2030, tem uma temática transformando o nosso mundo, essa Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que nós já falamos aqui, inclusive, dos 17 ODS. Essa agenda, que foi nascida na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável de 2012, a Rio+20, e em cuja elaboração o Brasil teve um papel de destaque, propõe-se a ampliar as conquistas obtidas com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODM, eram só 8, né? E traz para a discussão mundial temas relevantes como a sustentabilidade do desenvolvimento econômico, social e humano. Veja os 3 eixos, né? Desenvolvimento econômico, social e humano, interligados, não um preponderando sobre o outro. Isso dentro da perspectiva dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E também avançam em relação aos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, a que se refere a essa lógica de incorporação em toda a sua extensão do compromisso com a promoção da igualdade de gênero. Veja que é uma das temáticas que tem sido muito relevantes, porque a sinergia entre as prioridades do Brasil e a agenda internacional pode ser verificada na convergência entre as 28 diretrizes estratégicas do Plano Plurianual, o PPA de 2016 a 2019, em que o governo brasileiro traz a pauta dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E é por essa razão, não é, que o Sistema das Nações Unidas no Brasil, juntamente com seus parceiros, ele elegeu como 5 eixos prioritários para o seu próximo ciclo de planejamento estratégico exatamente os mesmos pilares da Agenda 2030, ou seja, pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias, que eles chamam de 5 P's. O resultado dos quais se desdobram cada um desses eixos
incorporam o compromisso com a promoção ligada à igualdade de gênero e raça e com o enfrentamento do racismo, a nível que nós estamos vendo, inclusive, com mais dificuldades ligadas a migrantes no mundo inteiro, né? Respondendo assim aos compromissos com os objetivos do desenvolvimento sustentável, no sentido de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas com a diretriz estratégica do PPA, que está aí de 2016, esteve funcionando até 2019, voltada à promoção da igualdade de gênero e étnico-racial e superação do racismo, respeitando a diversidade das relações humanas e com a implementação da década dos afrodescendentes. Quer dizer, tem que haver essa interligação sul-sul dentro dessas similaridades que há entre o Brasil, por exemplo, e a África. E é importante que a gente entenda um pouco a história que envolve a ONU e o Brasil, né, que ela está presente com esses escritórios, mas mesmo depois de 1960, o sistema das Nações Unidas ele pode contribuir e tem contribuído ao longo das últimas décadas para o atual estágio de desenvolvimento em que o Brasil se encontra, uma vez que nosso país ele dispõe de significativas capacidades próprias na gestão de políticas públicas, contando com essa crescente participação social na sua implementação. Conforme a documentação da ONU, o país alcançou avanços importantes entre 2011 e 2014 na implementação desses objetivos para o desenvolvimento do milênio, dentro dessas parcerias, principalmente entre 2012 e 2016, e houve uma expressiva queda nos índices de pobreza e de concentração de renda, e também melhorias em termos de emprego, salário e gastos sociais do governo. Quer dizer, muito forte o que está no documento que consta inclusive no site do Itamaraty do governo federal. Mas persistem desafios a serem enfrentados para prosseguir no desenvolvimento, como a redução das disparidades regionais, das desigualdades sociais, das desigualdades dessas questões de preconceito relacionado ao gênero, geracionais e étnico-raciais, os quais podem se agravar em um cenário econômico adverso, que é o que a gente às vezes já começa a sentir entre 2019 e 2020. Conforme os documentos, aí, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, de 2013, compilados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que é ligado ao governo federal, eles indicam explicitamente tanto os avanços quanto a permanência das desigualdades entre homens e mulheres e entre brancos e negros. A proporção de domicílios particulares de área urbana atendidos por rede de tratamento de esgoto, por exemplo, era em 2013 de 88,1% para a população branca e de 77,7% para a população negra. A taxa de analfabetismo nesse mesmo ano, 2013, era de 5,2% entre brancos e brancas e 11,5% entre negros e negras. A taxa de desemprego também é maior tanto entre a população negra, 7,4%, em comparação aos 5,3% ligado à população branca, e com relação às mulheres, 8,4% em comparação a 4,8% entre os homens. Quer dizer, há muita diferença na questão de raça e gênero. Segundo a análise das políticas sociais para a promoção da igualdade racial, publicada pelo IPEA em 2015, o crescimento dos casos de racismo e de violência generalizada contra a população negra, sobretudo sua juventude, desafia a estrutura de funcionamento do Estatuto dentro dessas perspectivas de funcionamento do Estado brasileiro e suas formas clássicas de combate à violência. Concluiu-se, por exemplo, no relatório, que tem questões semelhantes registradas com o que concerne às políticas de promoção da igualdade de gênero. Segundo o IPEA, aqui no Brasil, mais de uma década depois da institucionalização do tema na esfera do Estado, os desafios permanecem pouco alterados. Tais desafios podem ser
entendidos no contexto atual a partir de uma divisão em dois grandes grupos. A gente vai perceber desafios administrativos e desafios ideológicos, políticos e culturais. Nesse contexto, conforme o relatório, e precisamente para fazer face a tais desafios, assume uma importância estratégica o fortalecimento dessas institucionalidades de promoção dos direitos das mulheres, da igualdade racial e dos direitos humanos no Brasil. Quer dizer, daí a importância, por exemplo, de a gente estar aqui apresentando esses documentos, dialogando com você e você assistindo, entendendo, ampliando e compartilhando isso. As desigualdades regionais, elas são também agudas e igualmente marcadas pelas desigualdades de gênero e raça. Delas deriva a crescente demanda das instituições brasileiras para que o trabalho desenvolvido com o sistema das Nações Unidas esteja adaptado às diversas realidades nacionais, sintonizado com as prioridades aqui do Brasil, focado na crescente qualidade dos programas e projetos e com ênfase na sistematização de boas práticas e avaliação dos resultados alcançados, de modo a permitir a tomada de decisões baseadas em evidências. Daí a importância de tantos relatórios desses 25 escritórios da ONU aqui no Brasil, a aplicação de lições aprendidas, o aprimoramento constante e a sustentabilidade dos avanços que estão sendo observados. Daí isso é importante você baixar e ler esse material. Daí se perceber, por exemplo, quais são, você deve se perguntar, as prioridades nesse marco de parcerias das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. O marco de parcerias das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, esse que a gente está vendo aqui no documento, 2017 a 2021, ele está alicerçado em duas referências programáticas básicas. Isso por parte do sistema das Nações Unidas, ele responde aos chamados da Agenda 2030, que foi batizada Transformando o Nosso Mundo. Essa agenda, ela está num enfoque ligado ao desenvolvimento sustentável, como a gente tem repisado sempre nos nossos vídeos, né? Um documento que foi aprovado durante a Assembleia Geral da ONU em setembro de 2015, e o texto oficializa a transição entre as conquistas obtidas com os objetivos do desenvolvimento do milênio e a nova agenda mundial, que foi discutida a partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável de 2012, a Rio+20. Ela foi focada na sustentabilidade do desenvolvimento econômico, social e humano. Veja que há uma integração econômico, social e humano, não é um a mais do que o outro. Tudo englobando os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e a nova Agenda Mundial, que avança e amplia as conquistas que o mundo já havia alcançado durante a implementação dos 8 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que são integrantes da agenda anterior, principalmente entre 95 a 2015, aí vem as sequências, né? Essa relação, as prioridades do Brasil aponta para a convergência com as 28 diretrizes que são estratégicas do plano plurianual que aconteceu de 2016 a 2019, até o ano passado, orientado para a plena efetivação dos direitos humanos dispostos na Constituição de 1988 e em compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. É importante ver o anexo 2 aí desse documento, que você pode baixar facilmente. Ele é questão elaborada à luz da participação brasileira nas discussões preparatórias para a Agenda 2030, o Plano Plurianual 2016-2019, ele teve uma grande afinidade e convergência com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Você pode até baixar resultados também aí no documento. E essa agenda, em conformidade com o PPA, ela trouxe várias definições ligadas à igualdade de gênero como uma estratégia essencial para se avançar em direção à maior inclusão social, a perspectiva de garantir para meninas e mulheres uma vida livre de violência,
pleno acesso à educação e ao mercado de trabalho, com trabalho descendente e na perspectiva melhor de trabalho decente, evitar nessa cadeia, atender a objetivos estratégicos, evitar a violência, tentar elidir ambientes mais propícios, né? E definida também essa agenda para a promoção da igualdade racial e o enfrentamento do racismo como uma diretriz estratégica e prioritária, inclusive que entrou no plano plurianual. Essa incorporação nesse documento ela é coerente não apenas com o compromisso de implementação dessa década dos afrodescendentes, mas também com toda uma perspectiva e compromisso assumido especificamente pelo Sistema ONU no Brasil com a perspectiva dos afrodescendentes, o enfrentamento do racismo institucional. Isso, quem está acompanhando historicamente aqui as normas do Brasil, nós sabemos das leis de cotas, enfrentamentos, quer dizer, tudo isso foi muito comum, quer dizer, para você sentir a presença da ONU nessa atuação integrada com o Brasil e com vários países do mundo. E aí é lógico, para entender melhor, o sistema das Nações Unidas ele é percebido aqui no Brasil como um catalisador de conhecimentos e competências que vão tornando acessível aos parceiros nacionais conhecimentos em suas áreas de excelência programática para o desenvolvimento de capacidades humanas e institucionais e que permitem o aperfeiçoamento da implementação das políticas públicas nacionais. É importante que se perceba isso porque a ONU tem 193 Estados-membros, né? Então esse diálogo com esses conhecimentos e relatórios, quer dizer, amplia muito. E diante dos desafios que ainda persistem como entraves ao desenvolvimento sustentável e inclusivo aqui da população brasileira, as Nações Unidas devem catalisar os melhores esforços de cooperação de todos os parceiros, especialmente no atual cenário econômico a nível mundial. Amplia-se a importância de elementos já presentes na atual estratégia de cooperação do Sistema ONU, entre eles a mobilização institucional, a parte jurídica de âmbito de defesa de prioridades em âmbito internacional, que práticas convergentes, o aconselhamento no processo de elaboração de legislação interna, algo que reflita as normas e princípios internacionalmente acordados, o desenvolvimento e aprimoramento de capacidades técnicas e operacionais, produção e gestão de conhecimento, além de acompanhamento dessas ações visando a sustentabilidade dos avanços alcançados. Ou seja, não só a sustentabilidade em si, mas de cada coisa que for alcançando, né? A presença de tais elementos, ela possibilita ainda a convergência de esforços no processo de elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas nacionais cada vez mais eficientes e inclusivas. É igualmente importante o apoio às ações empreendidas pelo Brasil, isso por meio dessa cooperação que nós falamos tanto, a cooperação Sul-Sul e trilateral, reforçando o multilateralismo e contribuindo para a redução das desigualdades internas e entre países. Fundamental, né? Lembrando sempre o conceito do Boaventura, que é o mundo tem um sul, né? Um norte que tende ao desenvolvimento, como se ele tivesse partido do mundo no meio. E, impressionantemente, os países do sul não é uma questão geográfica, é uma questão sociopolítica. É interessante ter um livro do Boaventura de Souza Santos chamado A Gramática do Tempo. Eu acho que é uma leitura imperdível em que esse autor apresenta e dá essa qualificação, né? Que existe um sul mundial, existem diferenças abissais, muito grotescas, e o sul mundial não é geográfico. É exatamente esse sul representado por países que passam por N dificuldades e, por vezes, são mais explorados e têm seus insumos historicamente arrastados e as suas populações, às vezes, passando por crises fortíssimas, inclusive por genocídios e coisas do tipo, e que tendem a ser invisibilizados, ou seja, os problemas pelos quais eles passam
não são ostensivamente divulgados, por exemplo, pelo que o Boaventura de Souza Santos chama de mídia hegemônica. Daí utilizar, por exemplo, espaços como esse, a internet, dentro das liberdades que ainda se tem, para discutir na visibilidade dessas temáticas. Como diz o Boaventura de Souza Santos, na perspectiva sul, nós aqui que estamos, né, para esse teórico no sul, né? A África está no sul, a Índia. E aí trazer e usar os meios de comunicação hegemônica de forma contra-hegemônica. Então, uma temática muito interessante. Eu tive essa oportunidade de conhecer pessoalmente o professor Boaventura de Souza Santos. Tivemos até uma oportunidade, fomos dialogando, conversando com o professor depois de um evento aqui promovido, aqui ligado às ciências sociais. Nossa professora, que é do grupo de estudos Boaventura de Souza Santos no Ceará, a professora Alba Maria Pinho de Carvalho, né? E lá naquele período eu fui deixar o professor Boaventura, como ele diz, né, deu uma boleia, né, uma carona de carro, a gente foi conversando e trazendo essas temáticas, já que a gente já costumava estudar isso dentro do curso de Ciências Sociais na Universidade Federal do Ceará, sobre Boaventura. Fizemos uma leitura de vários textos. Acho que esse livro, principalmente A Gramática do Tempo, ele é fundamental para a compreensão dessa questão sul-sul, que é um mundo sul. Ler os textos, por exemplo, do David Harvey também são muito interessantes nessa perspectiva. Ler as cartas às esquerdas do Boaventura e várias perspectivas, independentemente do que se está a trabalhar, qual é a sua tendência política. Nós não temos tendência, não nos propomos a nenhuma tendência política a nível partidário aqui internamente, mas sim a essa valorização do humano dentro de um mundo em que, como diz o professor historiador, né, Harari, que fala sobre essa questão do Homo sapiens, do Homo Deus e dos 21 objetivos ou 21 sugestões para o século XXI, está havendo realmente uma grande cisão dentro do sistema de produção, principalmente as grandes indústrias, os grandes comércios, os grandes empreendimentos cada vez menos utilizam pessoas. É dentro dessa perspectiva que a gente vem com direitos humanos efetivados e valorização do humano e desenvolvimento sustentável no nível de que manter-se, ou deve manter-se as pessoas, valorizar as pessoas e encontrar, juntar todos esses pensamentos para trabalharmos de modo integrado a nível mundial, norte e sul, mas principalmente sul-sul, porque há muito mais dificuldades em regra, para tentarmos integrar e interagir. Por isso que temos trazido esses vídeos e feito essa participação aqui, e muito gratos com você por gastar o seu tempo tentando ampliar os seus horizontes, trazer várias noções e poder utilizar isso para transformar a sua vida e transformar o meio ao seu redor dentro de perspectivas que tendem à emancipação, ao desenvolvimento e a algo desatrelado do que a manada vai dizendo. E assim é que a gente traz essa perspectiva, mesmo dentro das contradições das organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas, mas vendo tudo e tentando ver o que é bom e pegar esse bom e utilizar dentro das similaridades, não inventar a roda, se for possível inventar, mas de regra, se ela já está inventada, já está útil, vamos inventar outra coisa, partindo dos conhecimentos já existentes. E na nossa conclusão de hoje, vamos agradecendo a sua participação. Obrigado por continuar, obrigado por divulgar, obrigado por difundir e principalmente obrigado por crescer junto. É uma grande prova de afeto, de amor, não a minha pessoa, mas a essas temáticas que nos são tão preciosas, que nos são tão caras, E aí, como dizia Platão, a melhor forma de amor que se pode provar a algo, a alguém, é exatamente amadurecer, crescer. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui juntos, Então, obrigado. Se inscreva para você que não conhece nosso material, veja lá, vários vídeos já produzidos, milhares de pessoas já acompanhando, dando likes, compartilhando. Então se inscreva no YouTube, no canal, ative o sininho para receber as publicações, notificações do que for acontecendo. Peça amizade lá no perfil do Facebook, já estamos no segundo perfil.
Vá lá, curta a página, siga, veja no Instagram e principalmente desenvolva, seja você um agente transformador, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Obrigado, até a próxima.